Um abraço para você, Jair. Vamos falar hoje sobre dois assuntos importantes para todo brasileiro. Vamos falar sobre questão de justiça do trabalho e sobre previdência. Eu costumo dizer que nenhuma casa do Brasil não tem problema com aposentadoria, com alguém que precisa pensão. Enfim, são muitos e muitos assuntos. Por isso, já a partir de agora, os telefones já estão à disposição. O portal de voz, que você disca e deixa a sua pergunta gravadinha, 19 é o código, 8867-2380. 8867-2380, portal de voz para você mandar sua pergunta gravadinha e tirar dúvidas sobre previdência e sobre justiça do trabalho. Ou então os dois telefones que vão estar à disposição durante todo o programa. O nosso convidado especial desta sexta-feira é o Dr. José Antônio Cremasco, advogado de primeira linha do país e que, para nossa sorte, é aqui de Campinas e nos atende de vez em quando para tirar dúvidas da população numa verdadeira prestação de serviços do Notícias em Debate pela TVB Record. Doutor Cremasco, boa tarde, prazer tê-lo mais uma vez aqui. Boa tarde, Elton, prazer é meu. Bom, antes da gente começar com as perguntas das ruas e tal, o Jair estava falando agora há pouco, né? O sujeito pega 30 anos, daqui a pouco fica 5. Ah, mas ele é bonzinho, pode ir para a rua. Aí dá aquela saidinha de fim de ano, dia dos pais, dia das mães, dia da sogra. Daqui um pouco vão inventar dia para tudo, para poder sair e cometem crimes na rua. Vou fazer uma pergunta para o senhor, não tem nada a ver com crime. Mas quanto tempo leva na Justiça do Trabalho para o cidadão ter uma solução? Ele tem um problema, ele vai à Justiça do Trabalho. Quais são os trâmites que ele vai passar e quanto tempo provavelmente ele vai demorar para resolver? Bom, se ele tiver se a parte contrária tiver um advogado que goste de processo, que gosta de brigar, e se o processo correr bem, não acaba antes de 8 anos, com certeza. A quantidade de recurso que o advogado pode manipular permite segurar esse processo pelo menos 7 ou 8 anos. Isso se dá em causas grandes ou também em causas pequenas? Num processo, independentemente do valor. Desde que seja superior a 2 salários mínimos, que é um procedimento especial, né? Ou acima de 20 salários mínimos, uma causa hoje de R$12 mil e R$20 mil vai embora. E doutor Cremasco, como é que é esse caminho? Esse caminho que o advogado percorre e que o cidadão tem que percorrer junto, porque tem os recursos e tal. Ele inicia o processo, aí ele tem recursos, ele tem primeira instância, tem segunda instância, tem tribunal superior. Como é que é isso aí? Como é que chega ao final da solução? Sai da primeira instância, aí vai para o tribunal. No tribunal, ele pode pedir no tribunal regional, pode pedir para o processo ir para Brasília. Lá em Brasília, dentro do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, ele tem mais possibilidades de recurso. E ainda pode, dependendo da matéria, se for matéria constitucional, levar para o Supremo. Então, o processo em primeira instância pode levar, com certeza, menos de 1 ano, o tempo que tem levado, mas em segunda instância vai por volta de 1 ano, e em Brasília, 3 anos em cada uma das 2 instâncias. Então isso desde a petição inicial, então, no caso? Pois é, a primeira audiência tem sido marcada por volta de 60, 90, 120 dias. A sentença de primeira instância pode também sair nesse período. Aí agora, é que começa a enroscar. Aí começa, mas o pior drama do processo é quando ele andou todas essas esferas da justiça, quando ele volta para calcular, aí ele tem a possibilidade de repetir todos os recursos de novo. E a hora de penhorar, às vezes, não tem patrimônio para cobrir a dívida. Tudo bem que aquela questão de ter amplo direito de defesa, ele é constitucional, quer dizer, então a gente tem que atender todos esses trâmites e tal. Mas ainda assim, não é muito demorado, por exemplo, o cidadão que tem um processo contra uma empresa na qual ele trabalhou, que ele acha que tem direito e às vezes tem o direito, até ele receber, de repente ele tem lá os seus 70 anos, né? Se aposentou com 65, está com seus 70 anos, ainda vai, quer dizer, quando ele vai receber, ele já não tem nem muita vitalidade para poder aproveitar aquilo que recebe. Não tem um jeito, como é que faz para encurtar isso? Bom, já foi criado um mecanismo chamado rito sumaríssimo, onde o processo é mais dinâmico, teria uma quantidade menor de recursos. Mas
o advogado consegue driblar esse rito aumentando o valor da causa. Aí cai na vala comum. O ideal mesmo seria um estudo para reduzir a quantidade de recursos ou então aumentar o valor do depósito que possa garantir o recurso. Isso tem que ser feito uma reforma judiciária para ter isso? Não? Passa pelo Congresso? Não, como é que é? O Congresso poderia votar. Foi votado agora, recentemente, para fazer um recurso é muito barato. Uma empresa que perdeu, por exemplo, R$100 mil na justiça. Com 6 mil ela recorre. Na segunda possibilidade de recurso, que ela já perdeu de novo o processo, com mais 6 mil ela recorre de novo. Agora, há pouco tempo atrás, foi criado um mecanismo que é para fazer um depósito num procedimento chamado agravo. Só com esse depósito, a estatística mostra que caiu o número de recursos. Porque esse depósito já é maior que esses 6 mil que você não paga. Exatamente. Então, o ideal seria que o devedor, tanto o empregador como o trabalhador, porque tem empregador que sofre com a demanda. O sujeito não deve nada, tem que pagar para o advogado para fazer a defesa e sempre com aquele temor. Então, deveria ter uma garantia que aquele que vai recorrer faz aquele depósito em nome da justiça. E depois, se ele ganhar o processo, o dinheiro vem para ele. Porque o recurso é muito barato. Bom, a reportagem do Notícias em Debate, ela está indo às ruas de todos os municípios para tirar dúvidas da população. A população pergunta e o convidado responde ao vivo aqui nos estúdios da TVB. Então a gente vai, e quando chega, vai formando fila, que as pessoas têm, muita gente quer perguntar. É o caso de hoje, nós vamos para o centro de Campinas, onde a população com certeza está querendo fazer perguntas ao doutor José Antônio Cremasco, advogado especialista na área trabalhista, na área previdenciária também, para tirar dúvidas da população. Vamos à primeira pergunta de hoje. Eu sou Maria Inês, eu sou empresária. Eu queria saber se uma empresa acima de 30 funcionários tem que fornecer ticket de alimentação aos seus funcionários. Elton, a resposta tem que ser buscada no sindicato da categoria que ela pertence. Se a matéria for objeto de acordo coletivo, independe do número de empregados. Se não tiver em acordo ou convenção coletiva do sindicato, não há obrigatoriedade de pagar o auxílio-refeição. Existem, por exemplo, sindicatos que não obrigam as empresas a pagar? Muitos, porque isso é fruto de negociação. O sindicato dos empregados e o sindicato patronal, ou o sindicato e o empregador, estabelecem negociações coletivas e aí fixam a quantidade de auxílio. Bom, nós temos empresas aqui em Campinas e em cidades maiores aqui da região, cidades grandes, né? Não maiores que Campinas, que não tem, mas cidades grandes como Jundiaí, Piracicaba, Limeira, Americana, cujas empresas são muito afastadas do centro urbano. Estão nas cercanias de rodovias e tal. Essas empresas têm alguma obrigatoriedade, por exemplo, porque se a pessoa tiver 1h30 de almoço, até ir para um local onde tem almoço e voltar, praticamente não vai dar tempo. Quando a empresa é longe da cidade, existe algum acordo para que esse vale alimentação, esse ticket de alimentação seja pago? Pois é, depende de acordo com o sindicato. Via de regra, elas têm refeitório. Né? Geralmente, elas têm local para refeição e elas fornecem refeição. Mas depende da negociação com o sindicato da categoria. Doutor Cremasco, mudando de assunto, mas vamos entrar nesse assunto já já, porque as pessoas vão perguntar. Se você tiver alguma colocação para fazer pelo portal de voz, 19 o código, 8867-2380. Liga agora e deixa a sua mensagem, a sua pergunta ao advogado José Antônio Cremasco. Se você quiser ligar nos telefones fixos aqui do Notícias em Debate, também pode ligar. Eles estão à disposição, são esses 2 telefones que estão no vídeo para você tirar dúvidas. No caso do INSS, é diferente da Justiça do Trabalho. Não tem tanto recurso assim, mas demora muito também, uma boa briga, não? Com o INSS? Demora, porque ela vai para a Justiça Federal, aí vai para o Tribunal Regional Federal, e é um tribunal que envolve matança, pesca indevida, matou passarinho, droga, crime financeiro, quer dizer, é uma justiça que acaba também tendo um acúmulo grande de processo, embora tenham as câmaras especializadas na matéria,
mas acaba sempre demorando. Muito bem, você pode então ir ligando, nós vamos fazer o primeiro intervalinho rápido do Notícias em Debate desta sexta-feira, que recebe aqui nos estúdios da TVB Record o doutor José Antônio Cremasco, advogado especialista na área trabalhista e também responde sobre questões de INSS. Se você tiver alguma pergunta, ligue para esses 2 telefones que estão no vídeo, tire suas dúvidas. Já já voltamos às ruas de Campinas e tem um portal de voz também. Você pode ligar e deixar sua mensagem gravada, sua pergunta. 8867-2380, o código é 19. Você, por exemplo, está em Jundiaí, aí em Várzea Paulista, em Campo Limpo, em Cabreúva, em Piracicaba, em Limeira, em Araras, tire suas dúvidas, aproveite. É dia de tirar todas as dúvidas sobre previdência e trabalho aqui na TVB Record.